Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Graças a Deus, irmãos, nós estamos vivos e aqui na casa do Senhor, né? Deus nos dando mais essa oportunidade para nos convertermos. Cada vez que a gente vem na casa do Senhor, é uma oportunidade que Deus dá para a gente ouvir a palavra de Deus, que Jesus chama de semente, né? Cada versículo desse, cada palavra dessa é semeada nos nossos corações e nós temos que ter a responsabilidade de cuidar dessa semente. Porque Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele deixa claro o que acontece. E nós não podemos ficar desapercebidos, fazendo de conta que não temos ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos chama a atenção para a gente seguir, né? Deus fala claramente para a gente observar os estatutos, os mandamentos e os juízos dele e cumprir. Então, se é para a gente observar, nós temos duas obrigações. Primeiro, conhecer os mandamentos, os estatutos e os juízos. Segundo, lutar todos os dias para que a gente consiga viver dentro do que está escrito ali. A Bíblia é um livro de leis, é um livro de regras, é um livro que conta história de pessoas, conta a história do ser humano, mas apenas para servir de instrução para a gente, para que a gente possa ver esses exemplos, os bons e os ruins, e lutar para seguir os bons. Porque Deus já sabe que muitas pessoas serão usadas por demônios e muitos demônios também tentarão colocar pensamentos nas nossas cabeças, colocar sentimentos na nossa cabeça. E Deus chama a gente para a gente ser espiritual. Ser espiritual, irmãos, não é chegar na igreja e ficar sentindo, tendo sentimentos psicológicos, não. Ser espiritual é quando você sair da igreja, que você, quando sai daqui, você já começa a enfrentar uma batalha contra as pessoas do mundo, contra as pessoas da sua casa, contra as pessoas que você ama, as pessoas mais importantes da sua vida, você já vai enfrentar uma batalha contra elas. E é para isso que nós somos chamados. É na hora da dificuldade, é na hora da guerra que você mostra que você tem temor por Deus. É na hora da dificuldade, é na hora do dia a dia, da convivência com as pessoas, que você vai usar os versículos bíblicos, que você vai pegar essa semente. Entendeu, irmãos? Não adianta a gente achar que está bem com Deus e a gente não desejar todos os dias ser transformado. Essa transformação, ela só depende de nós. O diabo, ele nos ataca todos os dias. Quando você abre a Bíblia, logo no segundo capítulo da Bíblia, já fala que o diabo, usando o corpo de uma serpente, falou com Eva e enganou a Eva. Incentivou Eva a levar o esposo dela
para longe de Deus, para desobedecer a Deus. E ele, como não tinha personalidade, ele acabou seguindo as instruções de Eva, que foi instruída pelo demônio. Isso tem que ser importante para nós. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades que nós temos no nosso casamento. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus deixa claro o seguinte: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas isso não tem acontecido, porque a grande guerra está dentro da nossa casa. A grande guerra está exatamente contra as pessoas que devem ser as pessoas mais importantes da nossa vida. Irmãos, hoje estamos vivendo num mundo onde Deus trouxe para nós que estamos vivendo agora, nesse momento, 2021, Deus trouxe para nós todo o conforto, porque toda a ciência vem de Deus. É Deus que inspira o homem para criar o colchão de espuma, a luz elétrica, a geladeira, o ar-condicionado, o automóvel. E Deus vem criando toda essa facilidade, todo esse conforto para educar o homem. Porque Deus sempre vem agindo indiretamente para transformar o homem, porque o homem é um projeto de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1. E o que acontece? O homem, apesar de estar hoje vivendo com todo o conforto, com toda a facilidade, ele ainda não está satisfeito. E o pior, irmãos, aquele que apesar de toda essa graça que Deus tem dado, Deus ainda traz ele para a escola de Deus, para a igreja, para a casa de oração do Senhor. Deus traz ele para educá-lo, para transformar ele em um ser humano, para preparar ele para que ele possa viver em um lugar maravilhoso, e essa pessoa ainda não está satisfeita. Nós estamos vivendo nos tempos da insatisfação. Ninguém está satisfeito com nada. E é isso que está acontecendo. E olha o que está acontecendo agora, irmãos. Estamos sofrendo um ataque mundial combinado dos demônios. Porque os demônios, eles são governos. Como assim existem os governos na terra? Existe o governo de cada país. Em cada país existe o governo principal e existem os governos dos estados, dos municípios, né? Assim também o reino do diabo é formado por governos e normalmente eles guerreiam entre eles, assim como os governos do homem guerreiam entre si, né? É um querendo destruir o outro, um querendo tomar as coisas do outro. Mas nesse momento, quando você lê principalmente o livro de Apocalipse, livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Tessalonicenses, livro de Daniel, livro de Isaías, você vai vendo que eles estão se unindo no mundo inteiro para destruir a humanidade. O livro de Isaías, capítulo 14, deixa claro o pensamento dos demônios, que é dominar a terra. E eles não têm sentimento nenhum por você, nem pela sua família. Eles não têm nenhuma empatia pelo ser humano. E você está nessa guerra, você querendo acreditar ou não, você está nesta guerra. Se você não se preparar, se você não pegar a sua arma, a sua espada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia,
e se agarrar com a Bíblia, se agarrar com Deus, orar, clamar a Deus, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque o mundo, ele está sendo tomado pelo mal. Neste momento, nos países mais importantes do mundo, há uma luta da população, a população normal, aquela população trabalhadora, honesta, que luta pelo pão de cada dia, não consegue mal pagar suas contas, essa população está nas ruas, clamando por liberdade. Liberdade de todo tipo. Isso não é brincadeira, irmãos. Essa união nunca aconteceu no mundo. Isso é muito sério o que está acontecendo. Isso é um motivo para a gente tomar decisão de realmente entregar a nossa vida para Deus e começar a ter responsabilidade com o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, o que vai acontecer. E a palavra de Deus não mente, não falha, entendeu? E nós, você que está vivendo esse dia chamado hoje, você está vendo com os teus olhos o que está acontecendo. Essa epidemia inventada pelo homem aí, olha quantos milhares de pessoas está matando. E o objetivo deles é matar muito mais, e não só matar, como escravizar, como tentar separar você de Deus. Para isso você tem que ser forte. Para isso você tem que compreender que, como diz a palavra do Senhor, a sua força vem de Deus. Para você ser forte, você vai ter que se agarrar com Deus. Para você salvar sua família, para você evitar o sofrimento amanhã, você tem que se agarrar com Deus. Se agarrar com Deus, irmãos, é amar a palavra de Deus, amar o projeto de Deus, buscar lá no fundo do seu coração aquela fé pequenininha que você tem e começar a exercê-la. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 12, que diz a palavra do Senhor assim: E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Você vai ver uma referência desses dois versículos aqui, lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, livro de Isaías, capítulo 66, versículo 7 a 10, livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 10. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 13, livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 e 4, versículo 11, e livro de Apocalipse 16, versículo 13, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Você vai ver uma referência aqui lá em Daniel 8, 10 e Mateus 2, 16. Irmãos, aqui mostra o seguinte,
que esse dragão, ele levou a terça parte das estrelas do céu. No meu entendimento, porque a análise de Apocalipse tem várias vertentes, várias opiniões, no meu entendimento, está falando aqui de mais ou menos 30% dos anjos do céu que se rebelaram contra Deus. Né? Você pode se basear em outros versículos que vai falar sobre isso. Né? Então, lançou-se sobre a terra. Versículo 5: e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e versículo 14. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja aqui que agora está deixando claro que o dragão tinha anjos, né? Então, se você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, livro de Salmos, capítulo 91, versículo 13, livro de Isaías, capítulo 27, versículos 1, livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 e 4, versículo 11, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Satanás, o diabo, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, agora está confirmando ali o versículo 4. Está deixando claro que, como diz lá no versículo 4, e com a sua cauda levou a você a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E agora está deixando claro aqui que foi precipitado o grande dragão. Quem é esse grande dragão? A antiga serpente. Qual é essa serpente? A serpente que enganou Eva, enganou Adão, que engana você, está dizendo aqui claramente, que engana todo mundo. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 6, Deus explica claramente como esses seres espirituais agem. Quem são eles? São seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. E eles atacam você no seu pensamento, nos seus desejos, né? Principalmente na sua fraqueza. Ele conhece a sua fraqueza. E muitas pessoas não conseguem quebrar essa barreira, não conseguem afastar o diabo da vida delas. Muitas pessoas vivem debaixo de maldições, de espíritos familiares, de maldições herdadas, maldições aprendidas, né? Maldições genéticas, de gênio, entendeu? Não compreendem que Deus chama a gente para a gente ser uma nova criatura. Deus chama a gente para a gente nascer todos os dias, observando as nossas fraquezas, observando os nossos defeitos, observando os ataques que o diabo faz contra nós e entendendo que nós, todos os dias, temos que tomar uma posição perante Deus, porque tudo que nós
fazemos e tudo que nós fizermos aqui na terra tem que ser para dar satisfação a Deus. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, tudo é para a glória de Deus. E essas coisas não são brincadeira, irmãos. Essas coisas são muito sérias, porque nós estamos falando da sua vida. Nós estamos falando da vida de pessoas que você ama, que você até diz que dá a vida por elas. Mas na hora de você realmente agir, na hora de você fazer a sua parte, que é se converter de verdade, e lutar para que Deus esteja contigo, para que Deus entre na sua casa, para que Deus entre na sua vida, para que Deus entre no seu casamento, para que Deus entre no seu trabalho, para que Deus esteja contigo todos os momentos da sua vida, assim como Deus andou com aquele povo no deserto, de dia e de noite, que é para isso que somos chamados, para andar com Deus de dia e de noite. Isso é muito sério, é a sua vida. Tem gente que está preocupado, se vai pegar uma doença. Nada vai te livrar da morte, nada. Você pode correr o tanto que você quiser, você pode fugir para onde você quiser, você não escapará da morte. A única saída que você tem para não morrer é estar com Deus, porque é Deus quem vai te livrar da morte, é Deus quem vai te dar a vida eterna, para você e para sua família. Então, irmãos, isso não é brincadeira. Por isso que eu acho que igreja não é lugar de brincadeira. Igreja é um lugar seríssimo. Você vem para ouvir a palavra de Deus, a santa, pura e verdadeira palavra de Deus. Não é? Como Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus fala isso para a igreja, mas que verdade é essa? Qual é a verdade? Porque cada um tem a sua verdade aí. Até estuprador acha que está certo, ele tem a verdade dele. Entendeu? A verdade é a palavra de Deus, João 17:17. Essa é a verdade. E quando você conhece essa verdade, você tem que procurar andar com ela para você ser livre. Livre do homem, livre dos demônios e livre dos seus próprios defeitos. E isso não é brincadeira, isso é seríssimo. E aqui também, no versículo 9, você vai ver uma referência lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, 3 e 8. Livro de João, capítulo 12, versículo 31. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14. E livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. E essas referências são muito importantes, irmãos. Lá no versículo 8, como diz assim, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, você vai ver uma referência lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmãos, esse versículo é muito importante, você vai ver uma referência dele lá em Apocalipse 11, 15, mas tem uma referência muito importante, que é lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 9, no capítulo 2, do versículo 4 e 5, onde você vai ver claramente o diabo chegando na presença de Deus e acusando Jó. O diabo estava ali observando a vida de Jó, com inveja de Jó, porque Jó era uma pessoa do bem, era uma pessoa que temia a Deus. Então, irmãos, por isso que está dizendo aqui, olha, porque já o acusador de nossos irmãos. O diabo fica te observando para te destruir, para destruir a sua família. Portanto, quando você briga com a esposa que Deus te deu, quando você briga com o esposo que Deus te deu, quando você briga com o pai que Deus te deu, com a mãe que Deus te deu, você não está brigando com pessoas. Você está sendo usado por demônios. A briga não é contra carne e sangue.
Versículo 11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você vai ver uma referência aqui lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 2 e versículo 17, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E é muito importante também esse versículo, porque diz aqui que eles venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, pela Bíblia. Entendeu, irmãos? E não amaram as suas vidas até a morte. São pessoas que realmente entregaram as suas vidas para Deus. Entenda, irmão? Você não vai ser salvo por causa do pastor. Você não vai ser salvo por causa da igreja, por causa da carteirinha da igreja. Você não vai ser salvo pelas obras que você faz. Você vai ser salvo quando você amar a Deus de verdade. Quando você, ao invés de deixar a ansiedade, a ira, a raiva, o ciúme, aquilo que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, toma conta. Quando você deixar aquilo tomar conta de você, ao invés de você ser uma bênção, ao invés de você ser um adorador, ao invés de você servir a Deus, você ficar servindo ao seu gênio, ao seu pensamento, servindo a demônios, a pensamentos demoníacos, a coisa é muito séria, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Então, se as pessoas podem lutar, você também pode. Versículo 12: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Aqui você vai ver, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você vai ver uma referência aqui em Daniel 7:25 e Daniel 12:7. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, 1 João, capítulo 5, versículo 10, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Olha aqui, irmãos, aqui está deixando claro que o diabo, ele vai fazer guerra contra as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo, não é? Mas se você estiver com Deus, irmão, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra aqueles que amam a Deus prosperará. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Se você andar com Jesus, você também vencerá. Mas, compreenda, nós estamos em uma guerra, você querendo acreditar nisso ou não. Capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você vai ver uma referência lá em Daniel 7:3, Apocalipse capítulo 12, versículo 3,
e Apocalipse capítulo 17, versículo 3. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Você vai ver uma referência a Apocalipse 17, 8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, muitas pessoas creem nisso. As pessoas acham que Deus não está agindo, Deus não está governando. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto que tem começo, meio e fim. Aquele que anda com Deus, ele vai andar de acordo com o projeto de Deus. O governo de Deus está sobre a terra, Deus reina na terra. Mas Deus, quando dá o exemplo que no meio de todo aquele povo, na época do Êxodo ali, havia milhares de pessoas, Deus escolheu um povo para andar com esse povo, para alimentar esse povo, para proteger esse povo, para lutar por esse povo. Não é assim a história? E você é chamado para isso, para ser o povo de Deus. Deus quer que você seja o povo dele, Ele quer ser o teu Deus, o teu rei. Muito bem. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Livro de Daniel, capítulo 5, versículos 7 e 8, versículo 11, versículo 20 e versículo 25. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, 11, 20 e 25. Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e 7. Irmãos, aqui nós estamos lendo aqui uma coisa muito interessante, que deixa claro que o diabo vai ter poder. Muitas pessoas que Deus tira lá do mundo, sem ter nada para oferecer a Deus, Deus se revela para elas, Deus tenta transformar a vida delas, Deus traz elas para perto dele. Essas pessoas, ao invés de vir na casa do Senhor em busca da palavra de Deus, em busca de uma transformação, de chegar na igreja e falar: Senhor, eu vim aqui porque eu quero mudar, eu quero me converter de verdade, eu quero te adorar porque eu não te adoro ainda. As pessoas vêm para sentir prazer, apenas sentir prazer, e buscar poder, ver poder, como se elas ainda não acreditassem no poder de Deus. Às vezes eu fico impressionado com determinadas pregações, pregadores famosos, ainda impressionado com o poder de Deus. Parece que a pessoa não acredita que Deus existe, não acredita no poder. Até hoje, com toda a revelação que há, as pessoas não acreditam ainda que Deus existe. Então ainda vão na igreja com um pratinho, sabe? Pedir uma esmolinha, ainda preocupado em ver milagre. Não, milagre. Milagre quem não quer, irmãos? Até o ateu quer milagre. Mas o verdadeiro cristão busca a conversão, a sua própria conversão, busca adorar a Deus. Muito bem. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Tabernáculo de Deus, vocês sabem qual é, né, irmãos? É o corpo de Jesus, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vendê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então não se iluda,
Se você está andando atrás de multidão, cuidado, porque muitas pessoas vão adorar a besta. Muitas pessoas. Por isso que você não é chamado para andar atrás de ninguém, para copiar ninguém. Você é chamado para andar atrás de Jesus. Você vai ver uma referência aqui do versículo 8, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, e versículo 12, e Efésios, capítulo 1, versículo 4. Se alguém tem ouvidos, ouça. Viu, irmãos? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, também Jesus deixa claro, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha, irmãos, essa palavra é muito séria. Inclusive, você vai ver uma referência lá em Isaías 33, 1, Mateus 26, 52 e Apocalipse 14, 12. Lá em Mateus é interessante que Jesus deixa claro, aquele que vencer pela espada será vencido. A nossa espada é a palavra de Deus. A nossa fé não é em arma, a nossa fé é em Jesus, nossa fé é na palavra. Versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Entendeu, irmãos? O poder que os demônios têm? Os altares aí estão cheios deles. Você não pode esquecer que Jesus foi morto pela igreja. O sumo sacerdote, os sacerdotes e os crentes, entre um criminoso e ladrão, escolheram para matar Jesus. Não se esqueçam disso, irmãos. Por isso que a pregação da cruz é tão importante. Entendeu? E o que acontece? O crente fica aí andando atrás de sinal, prodígio e maravilha. Aqui no versículo 13, você vai ver uma referência muito importante, irmãos, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 22, versículo 22, é muito importante esse versículo. Você vai ver também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que é uma confirmação desse versículo. E lá em Mateus 24, 24. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse 19, 20 e 2 Tessalonicenses 2, 9, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz a que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem,
e o seu número é 666. Irmãos, lá no versículo 17, você vai ver uma referência em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas hoje, adultas, que têm uma Bíblia na mão, a mesma Bíblia que eu tenho, ainda estão adorando imagens. Eles dizem que não adoram imagens, mas é mentira, porque eles rezam para elas, eles pedem ajuda para elas. Você imagina na hora que uma imagem dessa começar a falar e toma vida, que é o que vai estar dizendo aqui. Essas pessoas vão esquecer quem é Deus. Essas pessoas vão esquecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e vão adorar a besta. Vão adorar de verdade, e vão entregar mesmo. O que a besta falar é o que eles vão fazer. Entendeu, irmãos? Isso é coisa muito séria. E aqui existe uma temeridade muito grande para você, que diz assim, olha, que se você não tiver o sinal da besta na sua mão, na sua testa, você não vai poder vender, não vai poder comprar. Entendeu? E você vai correr o risco de morrer também. Olha aqui, ó. E fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Você já parou para pensar, irmãos, isso daqui? Hoje, em um mundo que as pessoas não acreditam na ressurreição, na vida eterna, hoje as pessoas estão aí tomando uma vacina que não tem comprovação científica nenhuma, mas estão tomando com medo de morrer. Entendeu? Você imagina na hora que vier um decreto desse em cima do cidadão, o que vai acontecer? Entendeu? Quero saber se você está preparado para isso, se você está preocupado com isso, se você está lutando para, na hora de enfrentar, você que vai à igreja só buscar bênção, você já viu o que está preparado para o seu futuro aqui? Você está achando que o seu pastor vai morrer no seu lugar. Primeira coisa que vai acontecer com o pastor mentiroso e falso, que ele vai adorar a besta, porque diz claramente no livro de Apocalipse aqui, que lá no lago de fogo e enxofre vai estar a besta e o falso pastor, ele vai estar lá, entendeu? Você que é um seguidor que não tem responsabilidade com a sua própria vida, está seguindo gente, ao invés de seguir a palavra de Deus, você cuidado, porque senão você vai ser enganado pelo... Já está sendo enganado pelo falso pastor, você vai ser enganado pela besta e vai ter que adorar ela. Entendeu? Agora é o seguinte, irmãos, entenda bem. Se você fizer a conta certinho, essa é uma oportunidade que você tem de mostrar que você realmente é servo de Deus, que você realmente é fiel, que você realmente crê. Entendeu? Porque é melhor você escolher a morte. Querendo ou não, porque a morte vai te pegar igual. Não é porque o diabo vai deixar você viver mais um dia ou dois que você não vai morrer, não. Não se iluda. Não acredita nessa conversa, não. Entendeu? E eu jamais vou me curvar para isso daqui. E se num momento de pressão eu tiver fraqueza, eu vou clamar a Deus, como nós vemos aqui, Filipe, Estevão falando, Senhor, recebe o meu espírito. Não se impressionou com a morte, porque ali estava a besta, estava ali o demônio usando aquelas pessoas para matar um cristão, como matam no mundo inteiro cristãos. Entendeu? Nós aqui estamos correndo um risco muito grande
nesse momento do mundo, de um mundo ser dominado de um dia para o outro por esses demônios, e você vai ter que tomar uma decisão. Ou você servirá a Deus e salvará a sua vida, ou você se renderá ao diabo. Entendeu? Infelizmente, você sabe que tem milhões de pessoas aí que estão do lado do diabo, né? Tem. Entendeu? E Deus está te chamando para ficar do lado dele. Para você, como Deus fala, não te espantes, não temas, que eu sou contigo. Entendeu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Amém?